Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho de Deus nada pode fazer de si mesmo, mas somente aquilo que vir o seu Pai fazer. Porque tudo o que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o fará. Porque ser filho de Deus é andar segundo a vontade e o Espírito do Pai. Assim nos tornamos também filhos de Deus, fazendo somente aquilo que virmos o nosso Pai fazer, e Ele é aquele que faz nascer sol sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e injustos, que ama de maneira a não fazer acepção de pessoas jamais, que trata a todos com igualdade, que a ninguém discrimina. Por isso Jesus diz: eu sou filho, porque eu repito meu Pai em tudo. O Pai ama o Filho, e por isso lhe mostra tudo que faz, tudo. E mais, há ainda maiores coisas do que estas, que ele já mostrou, e ele ainda mostrará e revelará a mim, em mim, através de mim, para que vocês se maravilhem. E eu manifestarei cada uma das intenções do meu Pai. Eu sou o manifestador das intenções de Deus aos homens. E mais, saibam, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. O Pai me deu, diz Jesus, o poder de vivificação de mortos que Ele mesmo tem. Ele é o Criador de todas as coisas, e como Ele vivifica, cria, ressuscita mortos, Ele me deu este poder de vivificar todas as coisas. Isto está em mim. Olhe para mim e você o verá. Veja as minhas ações e você saberá quais são os caminhos do meu Pai. Porque assim eu faço. E ainda, o Pai a ninguém julga, mas a mim, ao Filho, Ele confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não um nome, mas tendo tido a revelação de quem Ele é, de como Ele é, e do amor e da verdade e da justiça dEle, quem em assim, lucidamente sabendo, não honra, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, que quem ouve o Evangelho, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, e que essa palavra não é uma construção minha, mas é a palavra daquele que me enviou, e crê naquele que me enviou, porque discerniu a minha palavra, e sabe que a palavra não é minha, mas daquele que me enviou, porque o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir e ouvir o Pai fazer. Quem crê nessa unidade, ouvindo a minha palavra, crer nisto, que eu e o Pai somos um, esse tem a vida eterna. Vivendo, obedecendo a minha palavra, escolhendo-a como caminho de vida, não entrará em nenhum juízo, em nenhum nível, em nenhuma dimensão, mas ao contrário, já passou. Nem vos digo que passará, vos digo que já passou, que já é um ente
que passou da morte para a vida, que passou da morte para a vida, já é um ser da eternidade, vivendo no espaço-tempo. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou. Essa hora, ele disse, que estava anunciada pelos profetas, eu digo, já chegou. Já foi e já é uma hora inaugurada, é uma hora em estado de vigência. Que hora é esta? Que já chegou. É a hora em que os mortos espirituais, mortos em delitos, em pecados, mortos sepultando seus mortos, que são aqueles que vivem uma existência que varia apenas do prato à boca e do berço à sepultura. Esses cujas esperanças não transcendem a nada além da linha do horizonte do espaço-tempo, esses são os mortos-vivos, são apenas os entes solares, seres biológicos, pulsionais, entes psíquicos, porém mortos espiritualmente, sem luz, sem vida eterna, sem certeza, esperança, posse de eternidade no ser e no coração. Esses são seres funcionais, seres psíquicos, seres políticos, seres cidadãos, mas ainda assim estão mortos, porque a Constituição de nenhum país me dá vida, a lei de Moisés não me dá vida, exercícios psicológicos não me trazem vida, uma escolha filosófica não me vivificará para a eternidade. Nenhuma dessas coisas me trazem vida. Por isto, eu posso me tornar uma enciclopédia de todos os saberes e ainda assim existir morto, sem vida no espírito, sem transcendência, sem glória, sem eternidade, sem luz perene, sem certeza de já ter transcendido a morte, o juízo, sem o gáudio das fontes da água da vida borbulhando do meu ser como convicção de ter me tornado um ente eterno em Cristo e que já goza a certeza dessa não interrupção de vida jamais, porque eu não sou imortal, mas me tornei um filho da vida eterna. Este corpo morre, mas eu todavia vivo para sempre. E esta hora já chegou, em que muitos mortos, gente morta, gente absolutamente morta, isso não tem nada a ver com sua falta de funcionalidade ou com seu excesso de funcionalidade. Você pode ser totalmente funcional, ser responsável com um monte de coisas, mas ser espiritualmente um indivíduo morto. Sua mulher sabe, seu marido sabe, seus filhos sabem como você é morto, sem vida, sem Deus, sem nenhuma esperança de eternidade. Chorando as perdas do presente, celebrando apenas conquistas passageiras do momento e depois continuando em perenes frustrações de ser, porque a eternidade não saltou de você, não brotou de você, não borbulhou de você, não emana de você. Por isso você não passou ainda da morte para a vida. Todos os sintomas da morte estão em você, inclusive o pânico da morte, o que já não habita o coração dos que passaram da morte para a vida. Mas vem a hora, e Jesus disse, já chegou, em que você, morto, em delitos, em pecado, em desesperança,
em falta de boa nova. Não ter o espírito boa novizado é ter o espírito morto. É a boa nova que ressuscita e que anima eternamente o espírito humano. Mas chegou a hora em que esses que estão mortos em delitos e pecados ouvirão, e estão ouvindo hoje, agora, a voz do Filho de Deus, a voz do Evangelho, a voz da esperança. E os que ouvirem com o coração e crerem, esses viverão hoje, já e eternamente. Porque assim como o Pai tem a vida eterna em si mesmo, o Pai é o Pai da eternidade, ele tem a vida eterna em si mesmo, assim também ele concedeu que o Filho, o Cristo revelado, tenha também vida eterna em si mesmo. E é por isso que a palavra de Jesus vivifica o coração daquele que crê, porque a palavra dele é espírito e é vida eterna. É espírito e vida, é espírito e vida. É palavra vivificante, é espírito vivificante. Aquele que crê é vivificado eternamente. Não o que crê no nome Jesus, que levantou a mãozinha, não. É quem crê nele, no caráter dele, na presença dele, que se rende a ele, que se entrega a ele, que decide segui-lo, obedecer à palavra dele, ser discípulo dele, se submeter a ele e levar todo o pensamento seu cativo à obediência dele. Este passou e já tem a vida eterna. Porque Jesus concede vida eterna a todo aquele que crê na palavra da vida e a pratica como bem para si, como bem para o próximo, como resposta de ser a existência que recebeu. Jesus permite que a simplicidade desta palavra, mais clara não pode ser, mais justa, mais própria, não pode se tornar. E que ela chegue agora com esse poder vivificante, poderoso, transformador. E eu também te peço pelos corações que estejam fechados por alguma razão. E rogo que tu os abras. E que tu também perdoes os meus pecados. E que eu não seja um empecilho para ninguém se aproximar livremente da compreensão da tua palavra. Por isso, se alguém tem alguma coisa contra mim, me perdoe. Mas não deixe de receber o Evangelho puro e simples de Jesus, por causa de um mensageiro relativo, mas que trouxe a você uma mensagem absoluta. VNV TV, o canal é você.